Boa tarde. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público, convocada com o objetivo de debater os impactos da proposta da terceirização de serviços da Justiça Eleitoral e a segurança das eleições. Essa audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento de número 30 de 2025, de minha autoria. Passo a ler os procedimentos a serem adotados na condução dos trabalhos. Cada palestrante disporá de 10 minutos para fazer sua exposição. Encerradas as apresentações, será concedida a palavra por 3 minutos aos parlamentares inscritos. Os palestrantes disporão de igual tempo para a resposta. Ao final do debate, cada convidado terá 3 minutos para as considerações finais. Informo que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela página da comissão e pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Após a audiência, as apresentações serão disponibilizadas na página da comissão. Faço agora o registro dos convidados que participarão dessa audiência pública, aos quais eu faço um especial agradecimento e também já convido para que possam compor a mesa comigo. Senhor Edson Borowski, diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, Sintrajuf. Senhor Fabiano dos Santos, representando a CSP com Lutas. Senhor Lutemberg de Souza, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo, Sintrajude. Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Gostaria de tecer algumas breves considerações. Antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo. São várias caravanas de muitas regiões do país para a construção dessa audiência. Também quero agradecer ao Sintrajude, que nos procurou há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, para que a gente pudesse apresentar esse requerimento aqui na Comissão de Administração Pública. Apresentamos, aprovamos e foi possível fazer a construção, enfim, entre os sindicatos, né? Eu soube que também houve uma série de visitas e convites. Eu acho que esse é um dos temas mais fundamentais, os quais eu já pude tratar junto ao Sintrajude ao longo da nossa atuação aqui do mandato. Porque a gente está falando de um aspecto que pode atingir a vida de milhares de trabalhadoras, de trabalhadores e suas famílias, dessas pessoas que são as requisitadas, que atuam na Justiça Eleitoral e que agora, no dia 30 de junho, se eu não me engano, prazo é esse, podem precisar sair dos seus postos de trabalho, gerando um prejuízo muito grande nas suas vidas, né, do ponto de vista da sua organização pessoal, financeira, familiar, dependendo até mesmo territorial, de onde moram, como vivem, como se organizam, mas também para a própria Justiça Eleitoral, porque a gente está falando de um conhecimento adquirido de anos e anos de trabalho, de dedicação, para serem substituídos cada vez mais por uma lógica de terceirização, que, infelizmente, vem corroendo o serviço público, e aqui deixando muito evidente, não se trata de criminalizar o trabalhador terceirizado, muito pelo contrário, são trabalhadores, como todos nós somos, e o ideal é que sejam protegidos, né, por direitos, pelas possibilidades que todos os trabalhadores, sobretudo os servidores públicos, têm. Mas aqui a gente está falando de colocar uma área que é muito sensível e que, inclusive, nos últimos anos, foi alvo de muitos ataques por parte de vários setores da política brasileira, nas mãos, muitas vezes, de empresas privadas que nós não sabemos quais são as reais intenções que podem ter em administrar algo que é público e que é num momento tão crítico como esse, né, de uma série, inclusive, de questionamentos injustos a respeito do processo eleitoral. Então, além disso, reforçar uma lógica de desconfiança, de despolitização e, consequentemente, de ataque à democracia, você abre mão do serviço público, que é algo que é absolutamente fundamental de ser preservado. Não nos esqueçamos.
Aqui na casa, infelizmente, foi criado também um grupo de trabalho a respeito da reforma administrativa. E eu digo infelizmente porque durante a gestão Bolsonaro nós conseguimos derrotar, né, paralisar a PEC 32. Mas os planos para fazer a alteração nas carreiras, no modo de ingresso, no desenvolvimento do serviço público, seguem ainda, né, planos para modificação. E a gente sabe que muitas vezes isso abre espaço, né, para uma lógica de terceirização, de precarização do trabalho, abrindo mão do conceito mesmo, né, do que é público e deve ser preservado também por servidores públicos. E aqui eu quero fazer uma menção também, muito brevemente, antes de passar a mesa, para aquelas que são aprovadas e aprovados no último concurso público, que me escrevem bastante nas redes sociais, me mandam um e-mail, ligam no nosso gabinete. Tem alguns representantes aqui, inclusive, que também são parte da mesma luta, porque a gente está falando de ter cada vez mais servidores e trabalhadores que sejam aqueles que foram aprovados no concurso público e que possam preencher as vagas, porque os que estão hoje ocupando os postos de trabalho, os requisitados, na verdade já é em número insuficiente diante da demanda. Então, novos servidores são absolutamente bem-vindos e também são parte dessa luta contra esse processo de terceirização. Eu quero aqui também registrar e agradecer a presença do presidente da nossa Comissão de Serviço Público, que é o deputado Isidório, pastor Sargento Isidório da Bahia, que está aqui conosco também acompanhando, que preside a nossa comissão e está aqui também acompanhando a nossa audiência. E, evidentemente, a fala está aberta, né, para Vossa Excelência quando desejar. Pois não. Querida deputada Sâmia Bonfim, muito digna deputada, eu costumo dizer que às vezes a gente diz que inveja é coisa ruim, mas a gente não deixa de ter a maneira que a senhora trabalha, o quanto a senhora representa os trabalhadores dessa nação, seu trabalho árduo, assíduo. Eu lhe diria que a senhora honra as mulheres trabalhadoras desta nação e faz muito bem aquilo que pega nas mãos para fazer. E eu, como presidente dessa comissão, me sinto honrado em tê-la presidindo esse trabalho e, sobretudo, quando está aqui nos orientando, organizando, faz brilhar essa comissão. Parabéns à senhora, parabéns a todos as autoridades que aqui estão, os representantes, o Edson Moroski, Fabiano dos Santos, o amigo Lindeberg de Souza, os trabalhadores da Justiça Federal, do Ministério Público Federal. Funcionalismo público é muito importante e, é claro, a gente não pode ceder espaço para terceirizados, porque não é a mesma coisa, não é o mesmo afeto, a mesma responsabilidade e o mesmo cuidado com as coisas públicas. No mais, que Deus continue guardando Vossa Excelência e que todos continue debaixo das mãos do grande Deus, o Deus criador do céu e da terra, não aquele Deus da arminha que estava no passado, o Deus da paz. Deus abençoe. Muito obrigada, Vou ter de deslocar porque eu tenho uma outra comissão, claro. Você já sabe como é. Sei bem como é. Muito obrigada. Bom, então agora, sem mais delongas, vou passar para os nossos convidados da mesa. Para dar início, o senhor Edson Borowski, por 10 minutos, por gentileza. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer imensamente à deputada Sâmia Bonfim, dizer que nós estamos sempre solidários à sua luta, e de Glauber também, porque é importante que nós tenhamos aqui no Parlamento representantes efetivos que a gente possa dialogar permanentemente sobre a melhoria do serviço público. Quero dar uma boa tarde aos meus colegas, servidores e servidoras da Justiça Eleitoral, que estão aqui em peso, lotando esse auditório, de forma presencial, com caravanas de diversas regiões do país, e também aqueles que nos assistem também pelo site da Câmara, pelo YouTube, porque essa luta ela é muito importante e ela é de todo o Brasil. Quero fazer também o registro aqui
das nossas colegas, companheiras, diretoras e coordenadoras da FENAJUF, a Samanta, a Leocádia e a Márcia, que é muito importante. Eu até sempre que dialoguei com o pessoal que trabalhava com a ideia desta audiência pública, que eu acho que nesse espaço aqui nós tínhamos que ter a nossa federação como a entidade mais legítima para tratar desse tema a nível nacional, principalmente junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Quero fazer uma saudação muito especial ao meu companheiro Leopoldo, do Sinjufego. Nós já estamos, a gente sempre acha que vai se aposentar, né, Leopoldo, dessa luta, mas nós já estamos aí há mais de 20 anos, no mínimo, né? Em 2015 estivemos aqui na luta pela isonomia dos chefes de cartório, depois para conseguir recurso para implementar uma lei arduamente conquistada. Também a minha companheira Márcia, lá do Sintrajuf do Mato Grosso, e demais dirigentes sindicais. E uma saudação muito especial ao doutor César Brito, a quem eu tenho um carinho muito especial, com a sua equipe aqui, doutora Larissa, porque é uma referência para nós. E eu acho que, penso que talvez esse calendário, deputada Sâmia, não tenha sido o acaso, às vezes nos coloca algumas situações curiosas. Desde ontem, e essa audiência pública caiu exatamente no meio do julgamento no STF sobre a tentativa de golpe. E o golpe, gente, eu acho que nós precisamos reforçar isso aqui agora na presença de várias colegas da Justiça Eleitoral. O golpe era na Justiça Eleitoral. A intervenção era no Tribunal Superior Eleitoral e com a criação, ontem foi revelado aqui, o Leopoldo me chamava a atenção, de que a ideia era fazer uma intervenção no TSE e criar uma comissão nacional eleitoral na qual os servidores da Justiça Eleitoral não fariam a outra eleição. Muitos de nós aqui não poderíamos hoje estar ocupando esse espaço e talvez alguns de nós hoje estaríamos até em outro espaço, tolhido da nossa liberdade, inclusive, de ir e vir. Então, essa audiência pública cai num dia muito importante para a Justiça Eleitoral, que tem sido alvo, desde 2018, de uma campanha para retirar a sua credibilidade junto à sociedade. E aí eu quero deixar também importante um registro, que não se tratam de nós não suportarmos meras críticas ou, em tese, desconfiança da sociedade, como nós vimos recentemente num julgamento do TSE, né, no STF. Mas uma campanha deliberada e orquestrada para retirar da Justiça Eleitoral a confiança da população para a realização de eleições seguras. E é isso que nós fizemos quando nós assumimos os nossos cargos públicos, mediante concurso público e garantido pela constitucional estabilidade que nós conquistamos, para que a nossa atuação seja realizada sem qualquer interferência do poder público ou de qualquer força política no nosso trabalho, que a gente entregue efetivamente uma eleição justa e que o resultado seja sempre respeitado. Então, acho que é muito importante fazer essa introdução, deputada, porque o calendário acabou nos trazendo esse espaço. Mas a gente também tem que compreender que, além dessa campanha deliberada, orquestrada, incentivada por setores da extrema-direita do país, a Justiça Eleitoral passa por um momento de crise estrutural. A partir dessa determinação, então, do Tribunal de Contas da União, de que os servidores concursados e que são requisitados por órgãos públicos, tanto municipais quanto estaduais e até mesmo federais, deveriam ser devolvidos a partir do 5º ano do seu exercício na Justiça Eleitoral. Segundo o próprio parecer do Dr. César Brito, são quase 4.000 servidores que deverão ser devolvidos até o final do ano. E isso é muito grave. A resolução do TSE determina que essa devolução seja iniciada agora no início do mês de julho, o que causa efetivamente uma mudança e um desastre estrutural para
o trabalho dos cartórios eleitorais em especial, e mais ainda em especial daquelas cidades menores, na qual são reduzidas as possibilidades de se manter a capacidade de novas requisições. E ainda que se possa realizar novas requisições, a simples troca por novos não é medida razoável e afronta o princípio da eficiência previsto na Constituição Federal. Vejam, nós temos colegas, servidores concursados de outros órgãos, que permanecem durante várias eleições trabalhando, aprendendo, construindo conosco, servidores concursados do quadro da Justiça Eleitoral, eleições justas e limpas, e após 5 anos, nós temos que devolvê-los para o órgão de origem e pegar outra pessoa, outro servidor, e fazer todo o treinamento. Isso é anti-princípio da eficiência lá da Constituição Federal. Portanto, não há razão constitucional para esse prazo de devolução tão exíguo. Então, trata-se aqui, efetivamente, de uma solução extremamente equivocada, uma avaliação extremamente errônea do Tribunal de Contas da União, no qual faz uma interpretação absurdamente equivocada e determina a sua devolução. Nesse aspecto, propostas que estão apresentadas, inclusive em discussões nas secretarias de gestão de pessoas dos tribunais, como a terceirização, e aí sim agora eu chego nesse espaço da nossa audiência pública, é um desastre essa proposta, porque a Justiça Eleitoral é a guardiã do cadastro eleitoral brasileiro. Colocar essas informações à disposição de pessoas externas ao quadro, de pessoal da Justiça Eleitoral ou de servidores concursados, requisitados, poderá causar sérios danos à segurança dos dados de mais de 150 milhões de eleitores e eleitoras. Então, a terceirização é uma medida que aprofunda a precarização no trabalho, com exploração de mão de obra por empresas sem estruturas. Não é corriqueiro nós termos terceirização em trabalhos específicos na Justiça Eleitoral, no qual os trabalhadores não recebem as verbas rescisórias. Nas eleições, nós contratamos temporariamente servidores, trabalhadores que, no meu caso, até hoje não receberam as verbas indenizatórias, porque as empresas simplesmente somem. Então, terceirizar precariza, é uma exploração da mão de obra. Nós temos aqui o registro da nossa posição, enquanto diretor do Sintrajuf, ex-coordenadores também da FENAJUF, como o Fabiano também esteve na nossa gestão, radicalmente contrário à terceirização na Justiça Eleitoral. Então, nós precisamos de servidores concursados, tanto do quadro da Justiça Eleitoral, que eu vou chegar daqui um pouco na nossa necessidade de avançar nisso, mas também servidores estáveis, concursados, requisitados. Recentemente, o TSE autorizou, mediante portaria, a nomeação de mais 500 servidores e servidoras, em função das possibilidades orçamentárias, que são estranguladas pela emenda constitucional do teto de gastos, agora substituída pelo arcabouço fiscal, que mantém a restrição para a contratação de novos servidores. Isso também é outro absurdo, porque a Justiça Eleitoral depende quase que exclusivamente de recursos do seu quadro de pessoal para fazer as eleições. Aplicar teto de gasto numa estrutura que basicamente trabalha com mão de obra, com recursos humanos, é irracional do ponto de vista da eficiência do serviço público, que nós estávamos agora há pouco aqui tentando acompanhar a audiência sobre a reforma administrativa, que já nos causa alguns calafrios, e acho que é importante a gente acompanhar de perto o que está vindo dali. Por fim, é fundamental que essa Câmara de Deputados e Deputadas, deputada Sâmia, aprove imediatamente o PL 04 de 2024, oriundo do TSE, com previsão orçamentária que está atualmente na Comissão de Finanças e Tributação, sob a relatoria do deputado Rogério Correia. Esse PL cria mais 400 cargos e sua aprovação não resolverá a nossa crise estrutural, mas é um importante espaço para que a gente possa avançar. Muito obrigado. Quero fazer aqui também um registro muito especial, um agradecimento à deputada Denise Pessoa, que é lá do Rio Grande do Sul, que também fez o requerimento e permitiu que nós estivéssemos aqui. Muito obrigado, Sâmia.
nós estamos juntos nessa luta em defesa da justiça eleitoral, em defesa do servidor público, em defesa do concurso público e de um país melhor. Obrigado. Eu que agradeço, Edson, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra a Lutemberg de Souza. Boa tarde a todas as pessoas presentes nesse plenário. Também quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelos canais em que podem acompanhar essa audiência de maneira virtual. Quero saudar a mesa e faço isso na pessoa da deputada Sâmia Bonfim, que sempre tão carinhosamente nos atende, nos ouve e fez o requerimento para que fosse viabilizado esse momento de debate, de reflexão sobre a questão da força de trabalho na Justiça Eleitoral. Também quero cumprimentar as caravanas que vieram de vários lugares do Brasil. Faço isso, queria chamar a manifestação, a caravana que veio de São Paulo, representando todas as caravanas que vieram de vários lugares. Quero parabenizá-los por esse esforço, por esse interesse em cuidar do seu próprio futuro, que é o nosso futuro. Ao passo que cumprimento aqueles que estão presentes, eu também quero registrar e lamentar a ausência das autoridades que foram convidadas pelo gabinete da deputada Sâmia e que não compareceram. Alguns não deram resposta, outros, como o presidente do Tribunal de São Paulo, foi o primeiro a confirmar que não viria, né? Então, um assunto da maior importância, né? A gente vê que a alta administração, as autoridades que deveriam estar aqui, interessadas, ouvindo e colocando seus pontos de vista, afinal, eles estão apresentando determinadas soluções com as quais a gente não concorda, mas não estão aqui para apresentar essas soluções que parecem são esdrúxulas até para eles, né? Então, também eu quero registrar que nós estivemos no 87º encontro dos presidentes, chama COPTREL, é um colégio de presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Fizemos um grande movimento, fechamos a rua do TRE São Paulo, fizemos uma paralisação, fomos até a frente do hotel e ali nos manifestamos e parece que não havia qualquer atenção por parte desse colégio de presidentes. Curiosamente, agora se realizou no dia 5 ou 6, né, próximo passado, a reunião seguinte, o 88º COPTREL, reunião dos presidentes dos TREs. E uma das resoluções é a demonstração da preocupação com a questão do retorno dos servidores requisitados e a questão da mão de obra na Justiça Eleitoral. Ora, parece que acordaram, deputado, parece que perceberam que tem alguma coisa acontecendo e que essa coisa acontecendo é grave. É grave porque impacta nos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. Aliás, a sua fala logo no início foi muito iluminadora, porque contemplou a questão, digamos, particular dos servidores requisitados, que sofrem com esse retorno abrupto, né? Com uma falta de respeito da Justiça Eleitoral, com pessoas que dedicaram suas vidas ao serviço, preparação das eleições. E se tem alguém que não é da Justiça Eleitoral, eu também quero informar que nós não só fazemos eleições. Nos anos que não tem eleições, nós também trabalhamos. E quero dizer que a segurança das eleições, deputada, começa lá no balcão em que um servidor público atende o eleitor que requer à autoridade eleitoral um título eleitoral. A segurança da eleição começa aí, porque aí nós temos diversos dispositivos, inclusive o que foi mencionado pelo colega companheiro Edson, que é a segurança de ter um servidor público concursado, com estabilidade, que não é sujeito, que não é vulnerável a qualquer tipo de pressão que possa vir de quem está do outro lado do balcão. E é por isso que nós defendemos que haja a realização de concursos públicos. É por isso que defendemos que os servidores já aprovados em concursos públicos sejam nomeados. E também é por isso que defendemos, enquanto não se dá a solução final
para fazer um trocadilho bem besta aqui, para a questão da mão de obra na Justiça Eleitoral, na força de trabalho na Justiça Eleitoral, que se mantenha os requisitados, porque são servidores públicos, concursados, com expertise a essa altura do trabalho eleitoral. Acontece que o TSE elaborou uma resolução em 2017 que estabeleceu um prazo para requisição. Eu quero voltar atrás, ser um pouco nostálgico nessa questão, para que eu tenho muita gente da Justiça Eleitoral, requisitados, servidores, mas pessoas que estão nos assistindo também, eventualmente, não sabem exatamente o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte: a Justiça Eleitoral foi fundada em 1932. Em 1932, eu quero lembrar aqui da história de São Paulo, que eu conheço um pouco mais proximamente. Foi realizada uma sessão em 25 de maio de 1932 em uma sala do Tribunal de Justiça. Então a história da Justiça Eleitoral começa aí, uma sala emprestada do Tribunal de Justiça. Os servidores emprestados do Tribunal de Justiça. E assim foi a Justiça Eleitoral, e foi crescendo, e foi mostrando o seu valor, foi atacando fraudes que existiam até então. Em 1937, ela sofre um golpe quase mortal, a ditadura de Getúlio Vargas com o Estado Novo, não recepciona a Justiça Eleitoral, ela para de funcionar do final de 1937 até o início de 1945, quando então ela volta, e o próprio ditador é eleito logo em seguida. Mas a situação dos empréstimos continua a mesma. A Justiça Eleitoral continuou trabalhando com servidores emprestados, com materiais emprestados, com verba dos estados. Somente 50 anos depois surgiu o Instituto da Requisição. Com a Lei 6.999/82, surgiu o Instituto da Requisição. A lei diz como que a Justiça Eleitoral pode requisitar servidores de outras esferas. Muito bem. Essa lei é que vem sendo martelada, e aí é o TSE, com suas resoluções. O TSE é um tribunal maravilhoso, mas ele tem um poder de fazer resoluções que é fora do comum. Suas resoluções têm força de lei, não é? E, obedecendo à lei, o TSE começou a estabelecer prazos, critérios para a requisição de servidores. E o último critério, esse cheguei novamente em 2017, é o que nos tem afligido, porque o tribunal estabeleceu um prazo de requisição por 5 anos. É um prazo burro, porque quando você requisita um servidor, tirando aqueles que já estão há muitos anos, esses que nós estamos defendendo veementemente, mas quando você requisita um servidor e ele começa a aprender a fazer o trabalho da eleição, que não acontece todo ano, acontece de 2 em 2 anos, a primeira eleição ele é totalmente dependente de outras pessoas para aprender a fazer o trabalho. Na segunda eleição, já falta 1 ano para ele ir embora, porque são 4 anos. No 5º ano ele vai embora e você tem que requisitar outra pessoa. É uma coisa absolutamente burra, porque não permite que você tenha estabilidade no trabalho das eleições, principalmente, ainda que trabalhemos fora das eleições. Então, o que se reivindica hoje é que essa resolução, que prejudica sobremaneira o trabalho na Justiça Eleitoral, seja modificada. Pelo menos no seu aspecto que estabelece o prazo de 5 anos, porque ele não se encaixa nas necessidades da Justiça Eleitoral. E reivindicamos que sejam criados cargos, são 93 anos de Justiça Eleitoral, 93 anos de dependência, 93 anos em que a Justiça Eleitoral demonstrou seu valor nacionalmente e internacionalmente. Temos um dos sistemas mais bem elaborados e mais... O Hugo está aprontando aqui. O Hugo é o filho da deputada Sâmia, né? Então ele tem essa prerrogativa. Ele pode. Então eu ia dizendo, diferente do Hugo, tem poucos anos, a Justiça Eleitoral tem 93, mas são 93 anos marcados pela dependência.
Imagine uma justiça do trabalho que funcionasse assim, com servidores requisitados, que não tivessem independência. Imagine uma justiça federal comum, que não tivesse os servidores que pudessem fazer frente às suas demandas. Mas é isso que acontece com a justiça eleitoral. Então reivindicamos a criação de cargos. Não dá para criar todos os cargos agora, né, nessa legislatura. Eu sei que não. Mas se ficamos mais de 90 anos parados, reivindicamos que isso comece a ser pensado agora pela alta administração, que infelizmente não está aqui para ouvir isso. Para encerrar minha fala e agradecendo por esse tempo tão precioso, eu quero convocar a todos que sigam a página do Sintrajude, @Sintrajude no Instagram, nas redes sociais, e para dar força a essa luta, para dar visibilidade para essa luta. Muito obrigado. Obrigada a você, Lutemberg. Os efeitos especiais aqui do meu filho, ele precisou vir aqui comigo hoje. E tem alguns momentos eu fico meio assim, mas vai dar tudo certo até o final. Só queria destacar, em tantas coisas que você disse, o tema da estabilidade. Quando na abertura eu mencionei o perigo do grupo de trabalho da reforma administrativa, entre outros temas, entre todos os temas, na verdade, esse acho que é o mais preocupante, na verdade, porque muitas vezes na sociedade se vê a estabilidade como se fosse um suposto privilégio de uma casta de trabalhadores que não está passível de demissão. É assim que as pessoas querem colocar, por que vocês não podem ser e todos os demais poderiam? Mas a estabilidade não se trata disso, ela se trata, na verdade, de não estar sujeito a pressões políticas e econômicas que possam determinar a sua atuação de algo que é público. E se a gente está falando da justiça eleitoral, que diz respeito a 150 milhões de eleitores, mas a gente está falando também dos parlamentares, que deveriam ser os primeiros a ficarem preocupados, porque a gente está falando suponho eu, né, mas das prestações de contas, de campanhas que todos nós fizemos e os nossos partidos fazem, inclusive do gerenciamento dos nossos dados, que são todos colocados na justiça eleitoral, quando eu me candidato, por exemplo. Então, é um tema que alguns podem ver sob uma ótica só de não, vamos agilizar, vamos criar mais eficiência. Alguns querem até lucrar, talvez, empresas, enfim. Mas eu acho que os mesmos setores deveriam se preocupar consigo mesmos quando a gente está falando de abrir mão daquilo que é tão precioso, que é a estabilidade e o conhecimento adquirido ao longo dos anos, né, também dos requisitados, que, como bem dito pelo Edson, também são servidores concursados. Bem, agora eu passo a palavra ao Fabiano dos Santos. Muito obrigado, deputada. Quero iniciar aqui fazendo um agradecimento especialíssimo, né, por abrir esse espaço da Câmara dos Deputados para que a gente possa fazer essa discussão com cada uma que está presente aqui no plenário, mas também quem está nos assistindo, tanto ao vivo quanto possa vir assistir depois essa discussão. Muito importante, Sâmia, e agradeço em nome de toda a categoria dos servidores e servidoras do Judiciário Federal, em especial aqueles da Justiça Eleitoral, por esse espaço aqui. Saúdo também os demais integrantes da mesa, né, o Edson e o Lutemberg, e lamento a ausência das autoridades que foram convidadas aqui, mas eu quero já começar a nossa discussão dizendo que essa ausência ela tem um significado, existe um conteúdo político nessa ausência. E é muito importante a gente partir desse ponto aqui. Mas antes de entrar aqui, eu queria fazer uma menção especial, porque toda vez que a gente se vê aqui nos espaços da Câmara dos Deputados, eu acho que a gente se coloca com as pessoas que fazem todos os embates com a gente. E tem um grande lutador, que é o deputado Glauber Braga, né, que está ainda com o mandato ameaçado. E eu acho que é impossível nós estarmos aqui no espaço da Câmara sem fazer uma menção ao deputado e sem dizer, Glauber, fica! Bom, eu quero, agora, iniciando mesmo a discussão, colocar o seguinte, a terceirização, ela é uma precarização do trabalho. Esse é o primeiro ponto. Qual é a lógica da administração pública pagar o lucro de alguém que vai ganhar em cima do trabalho de um trabalhador que vai estar lá prestando aquele serviço
e alguém vai estar lucrando em cima. Aonde que está a vantagem para a administração pública na terceirização? É indiscutível, não há o que se discutir. Tirar dinheiro da administração pública para dar para empresário nunca vai ser a situação mais racional. E a gente tem que partir daí a discussão. E eu quero aqui registrar todo o respeito aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, que estão sempre na luta por um emprego. Agora, a gente precisa defender, inclusive, oportunidades de emprego melhores a cada trabalhador e a cada trabalhadora. Então, defender o cargo público, né, com a estabilidade, provimento mediante concurso, é defender, inclusive, melhores condições de trabalho geral para os trabalhadores e trabalhadoras. É necessário a gente fortalecer as relações de trabalho. E a terceirização, ela vai no sentido absolutamente inverso. E aqui, eu gostaria que estivessem presentes aqui os ministros que foram convidados, eu quero deixar uma crítica expressa ao STF, que falou que é possível terceirização no serviço público, mesmo na área fim, e que agora, mais recentemente ainda, por meio da DI 2135, disse que não é preciso respeitar o regime jurídico único nas contratações, ou seja, avança no sentido da precarização, e esse avanço é feito com o aval do STF. Agora, na Justiça Eleitoral, o que significa terceirização na Justiça Eleitoral? Eu acho que os meus companheiros aqui já abordaram esse tema muito bem. É um risco gigantesco. Agora, entendam o seguinte, nós, nesse mesmo plenário aqui, antes de nós iniciarmos a nossa atividade, estava acontecendo uma reunião do grupo de trabalho que vai discutir reforma administrativa. Reforma administrativa, entendam, não é nada para melhorar o serviço público, é para implementar situações de precarização das relações de trabalho, para colocar um empresário para lucrar no meio do serviço público. É só sobre isso que falam. E para fazer com que cada um e cada uma que trabalha no serviço público ganhe menos, para que tenha menos despesa no orçamento, para que sobre mais despesa para os esquemas de retirada de recursos por meio do sistema financeiro, o sistema de geração da dívida pública que a gente vive aqui no Brasil. Então, eu quero destacar que quando a gente fala em terceirização na Justiça Eleitoral, nós estamos falando do que tem de mais grave em termos de reforma administrativa. É o aprofundamento maior que pode acontecer. Porque se estão dispostos a terceirizar no âmbito da Justiça Eleitoral, pode ter certeza, a intenção é precarizar absolutamente tudo no serviço público. E aí eu acho que fica um alerta, né, para cada um e cada uma que está aqui acompanhando essa atividade. A reforma administrativa, ela é um debate reiterado, fica sempre sendo trazido à tona. Um debate que já deveria ter sido superado, porque nós ganhamos o debate público em relação à estabilidade no momento da discussão da PEC 32. Foi até uma reviravolta surpreendente, mas o que a gente viu foi até mesmo a grande mídia reconhecendo a importância da estabilidade do servidor público, quando da denúncia de esquemas de fraude, né, da tentativa de propina na aquisição de vacinas em plena pandemia. E foi nesse contexto, inclusive com o apoio da CPI da Covid, que a gente ganhou esse debate. Embora a gente tenha ganho, eles fazem de conta que não foi feito e querem fazer tudo de novo. E vão continuar fazendo isso sempre. Porque a gente precisa, de fato, dar volume a essa discussão e fazer o que nós estamos fazendo aqui. Dizer que nós não vamos aceitar. E a gente precisa se mobilizar para isso. Eu quero fazer também aqui uma crítica ao governo e ao MGI, em especial, aqui dirijo à ministra Esther Dweck, que foi lá na Fiesp. Foi lá na Fiesp discutir reforma administrativa e, até o momento, não discutiu com os servidores públicos, não discutiu com a sociedade, vai discutir com o empresariado que tem um interesse direto. É a mesma Fiesp que depois diz que não vai pagar o pato, joga a conta para os trabalhadores e trabalhadoras. Não pode ser esse o modelo que a gente vai adotar. Nós precisamos de uma discussão ampla e temos que partir da onde nós já estávamos.
Como eu falei, nós já ganhamos o debate público sobre a estabilidade. Nós não precisamos rediscutir isso. Né? Então, agora o que nós precisamos ver é como é que a gente fortalece os serviços públicos, e não é retirando financiamento do serviço público que isso vai acontecer. A discussão deveria ser justamente a contrária. E eu, inclusive, vi agora, esse final de semana, uma matéria que saiu no estado de São Paulo, da FEBRABAN, falando que essa reforma administrativa vai sair, se não for por bem, vai ser por mal. E aí, eu pergunto a cada um e cada uma, é isso mesmo? Nós vamos aceitar essa lógica? Agora, trazendo diretamente para a questão da justiça eleitoral. Aqui, eu vejo assim, que há muito uma discussão em torno dessa questão dos requisitados, das requisitadas. A permanência deles já foi colocada aqui, é absolutamente imprescindível. A única hipótese que a gente pode admitir a cessação desse trabalho dos requisitados é quando for pela substituição definitiva por um servidor concursado da própria estrutura de cargos. Isso está colocado nesse momento? Não. A terceirização é o que está sendo colocado pelas administrações que estão ausentes hoje aqui. Então, a terceirização, nesse momento, é o que precisa ser enfrentado com todas as forças. E não é só por quem defende a justiça eleitoral, é por quem defende os serviços públicos, é por quem defende os direitos sociais aqui no país. Porque os direitos sociais, eles são assegurados por serviços públicos, assim como as eleições são asseguradas pela justiça eleitoral. É nossa tarefa fazer todas essas defesas e enfrentar a terceirização, como eu falei, não porque nós somos contra trabalhadores e trabalhadoras terceirizados e terceirizadas, porque nós entendemos que ele fica extremamente vulnerável, inclusive a ordens ilegais, que servidores e servidoras estáveis, sejam concursados ou mesmo os requisitados e requisitadas, não ficam. Nós precisamos de mais orçamento para o judiciário como um todo, em especial a justiça eleitoral. Não há o que se discutir. Não podemos ser coniventes ou silentes em relação à política do arcabouço fiscal. Essa política, ela não está aí para fortalecer serviços públicos. A discussão de reforma administrativa que está sendo colocada, é para fortalecer o arcabouço fiscal, a retirada de recursos do orçamento para o sistema financeiro, sendo defendido pela FEBRABAN, pela Fiesp, não pela população brasileira. Então, eu quero aqui fazer um chamado a todas as entidades que estão representadas aqui, a todas as entidades sindicais, movimentos sociais, a cada parlamentar que deveria estar aqui, que talvez não esteja, mas que está acompanhando essa discussão, aos representantes das administrações. É importante que a Justiça Eleitoral enfrente também o arcabouço fiscal, diga, isso não serve para a gente, não é só dizer, não, decidiram lá, nós vamos aceitar. Eu faço esse chamado para que a gente faça esses enfrentamentos todos. E a gente tem que fazer esses enfrentamentos da forma como está sendo feito aqui, debatendo, mas entendendo que em algum momento nós vamos precisar avançar para um processo de mobilização que enfrente isso. Uma mobilização social, uma amplificação do debate e que envolve, né, toda a sociedade civil. E, por fim, dizer que nós, da CSP com Lutas, a gente defende, inclusive, um outro modelo de sociedade, que não é esse modelo de sociedade da exploração de cada trabalhador e cada trabalhadora. É um modelo de sociedade mais justa que é absolutamente incompatível com o capitalismo. Então, é isso, que, né, já deu aqui meu tempo, concluo, então, fazendo essa reflexão, mas principalmente fazendo esse chamado. Nós precisamos enfrentar o que significa essa proposta, precisamos enfrentar a reforma administrativa, precisamos fazer isso com organização, com discussão e com mobilização. E vamos à luta, companheiros e companheiras. Muito obrigada, Fabiano. Bom, encerradas as exposições dos convidados, eu passarei a palavra aos parlamentares presentes, inscritos. O pastor Isidório já fez a sua intervenção. Então, eu vou passar para aqueles que se inscreveram, que estão sentados agora aqui no plenário, e que são representantes de uma série de entidades e que vieram também falar a respeito dessa luta da pauta da audiência no dia de hoje.
Eu vou ler todos os inscritos, só para ver se a gente não deixou passar ninguém. E depois eu vou chamando um, por 3 minutos a intervenção. César Brito, Samanta Pinheiro, Ciro Manzano, Rodrigo Lobo Mariano, Isabela Leal, Maurício Rezane, Wesley Rezende Naves, Camila Oliveira e Jonas Rupert. Eu não sei se nos esquecemos de alguém ou se são esses mesmos os inscritos. Então, vamos tocar adiante. Por gentileza, César Brito, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, que nos honra e nos alegra muito. Deputada Sâmia, Edson, Fabiano, Lutemberg e a todos e todas que aqui estão, virtual e presencialmente, minhas saudações absolutamente igualitárias. Primeiro, pelo tempo, tentarei ser absolutamente rápido. E estando aqui na Casa do Povo, é preciso lembrar qual foi o sentido que a Constituinte deu à Justiça Eleitoral. Qual a razão desta Casa ter feito e elaborado de forma absolutamente diferente uma justiça não estruturada, como seria e a sua experiência das demais justiças. As pessoas chamam a Constituição brasileira de Constituição Cidadã, mas há também uma outra expressão que se chama Constituição Conciliadora. Ela quis conciliar os dois poderes que eram muito fortes em 88. O oriundo da ditadura militar, lá dos militares, que matava, que torturava, que expulsava, que deportava, que desaparecia corpos, e o novo poder que assumia a partir de 88. E como ela quis conciliar? Em várias formas. Uma, quando no inciso 10 do artigo 37, revogado por Fernando Henrique Cardoso, disse que o futuro dos militares, dos reajustes e dos servidores tinham que ser absolutamente iguais, para que um não pudesse impor sobre o outro, e quando cria duas justiças que tratavam do poder, a justiça militar e a justiça eleitoral, de forma absolutamente diferenciada. Tanto é que, no 5º Constitucional, a OAB não indica representantes para o Tribunal Eleitoral, nem para a Justiça Militar, porque são absolutamente diferentes das demais estruturas. E uma das fórmulas, especificamente da Justiça Eleitoral, foi trabalhar com os vários saberes. Por isso que ela tem juiz estadual, juiz federal. Então, ela quis ter uma estrutura que abrangesse mais atividades. Mas uma coisa ela manteve na sua essência para todo o judiciário: a obrigatoriedade do concurso público. A busca de saberes diversos na estruturação decisória, mas uma uniformidade no que se refere ao concurso público. E porque o concurso público é importante, todo aqui já sabe, mas porque ele é extremamente importante hoje na Justiça Eleitoral. Não apenas porque a Justiça Eleitoral estrutura poder, mas ele colhe hoje um documento que é essencial através da biometria e do nosso rosto. Ele controla não só a eleição, ele controla as nossas vidas. Esse colhimento pode fazer com que, e é o sonho de todos os fraudadores, que tenham acesso a esse documento, meu rosto e minha impressão digital. Só pode ser colhido esse documento por quem é concursado. Os terceirizados, eu defendo vários terceirizados, porque são vítimas, mas o que eu estou falando das empresas terceirizadoras. Essa que nos preocupa, porque elas controlam, e se controlam esse acesso, essas fraudes que aparecem o tempo todo, e a advocacia é vítima dessa fraude, porque se tem acesso em documentos públicos o tempo todo, você imagina isso com terceirizados. E vou falar rapidamente sobre a requisição, que é da essência do tema, que você fez uma bela exposição sobre isso. Porque a requisição ela é importante numa justiça que é diferente. Porque essa é a forma que escolhida com vários tribunais, com várias estruturas dela participando. E não é uma figura estranha ou exclusiva da Justiça Eleitoral. Se nós formos olhar no Supremo Tribunal Federal, há requisitados de outros tribunais. Aliás, há requisitados do Executivo. Advogados públicos são assessores de ministro. Se você for olhar o STJ, no mesmo sentido. Todas as justiças trabalham com requisição, com um requisito: ser concurso público. E é por isso que essa audiência é muito importante, porque ela traz vários valores. O valor da eleição, porque nós estamos tratando de um bem fundamental, que é a eleição, votar e ser votado, e democracia, o concurso público e, sobretudo, a manter essa estrutura que a Justiça Eleitoral trouxe em 88 com o Constituinte, que é essa que busca vários saberes, e nunca buscou
a terceirização. Por isso que eu fico muito orgulho de participar, deputado Samir, de convocar esse tema é fundamental, para que possamos encaminhar para a Justiça Eleitoral essa regra que não é nossa, não é dessa audiência, é da Constituição de 88, que se cumpra o que diz a Constituição de 88, concurso público e, na ausência dele, os especializados requisitados, como tem feito os tribunais nos demais formas de atuação. Supremo, STJ, TST, TRF, todos os tribunais utilizando os requisitados. É isso. Muito bom, muito obrigada. Agora, Samanta Pinheiro. Olá, boa tarde a todos. A excelentíssima deputada Sâmia, que está sempre muito atenta a todas as nossas demandas. Fica a minha gratidão, tá? Aos colegas, Fabiano, Lutemberger, Edson. Meu nome é Samanta, eu falo pela FENAJUF e eu vim aqui para reiterar o nosso firme repúdio à substituição da mão de obra concursada pela terceirizada, tá? Na Justiça do Trabalho. Além de todos os pontos já expostos com tamanha profundidade aqui por todos, né? Eu gostaria de pontuar que é importante a gente desfazer a narrativa de que a terceirização é um modo de gerar economicidade para a administração pública, porque isso não é verdade. Tá? Estudos do TCU publicados que demonstram que, na verdade, no longo prazo, os gastos com a terceirização são muito maiores, né? Porque se gera, é necessário manter uma fiscalização, tem muita judicialização também, né? Além dos desvios, né? De recurso público ao que fica sujeito, né? Então, e ainda que não fosse, né? Não se trata apenas de uma questão contábil. Isso é um detalhe nessa discussão, né? Não é um problema administrativo, é um problema institucional. E a cada fase do processo eleitoral demanda um corpo de servidores já comprometido, né, com um dever legal de atender, né, suas atribuições, e que traz consigo um conhecimento acumulado ao longo de uma vida, né, funcional prestada. Então, a FENAJUF vem aqui reiterar, pedir para essa casa que atue de forma responsável, né, pensando com visão de Estado, né? A contratação pelo serviço público é uma conquista da sociedade brasileira. E mitigar isso é um retrocesso que a gente não pode aceitar. Tá? Obrigada. Obrigada, Samanta. Passo a palavra a Ciro Manzano. Bom, boa tarde. Tá ligado? Excelentíssima deputada, na pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes, os ouvintes e a mesa. Eu sou Ciro Manzano, sou chefe integrante da diretoria do Sintrajude, sou chefe de cartório do interior. Eu dirijo o cartório no interior paulista, 21 anos, dos 38 anos que eu tenho de justiça eleitoral. E nós, servidores e servidores do Judiciário Federal, dos requisitados dos municípios, dos estados e de outros órgãos públicos, queríamos fazer um apelo hoje, que é preciso defender a justiça eleitoral do desmonte. E nessa luta tem se somado os aprovados nos últimos concursos, que estão com dificuldade de serem nomeados, como bem lembrou o nosso amigo, nosso companheiro Edson, né? Pelos entraves que tem nos dado o arcabouço. Então, eu estou aqui hoje também, representando o Sintrajude, porque eu quero falar sobre a ameaça, né, da excelência dos serviços eleitorais do nosso país, que é reconhecido internacionalmente e que pode ser encerrado com a palavra horrorosa que nós estamos ojeriza de evolução dos requisitados, né?
Com o retorno da requisição dos servidores requisitados, do qual o sindicato tem combatido, nós compramos essa briga há algum tempo. Como bem falou o Lutemberg, que desde 1932, quando 100% da força de trabalho do eleitoral era requisitada, e hoje em São Paulo, são quase 40% dos trabalhadores são servidores requisitados, muitos deles com muito mais de 20, quase 30 anos de serviço prestados. Até 30 de junho, a Justiça Eleitoral em São Paulo quer abrir mão desses profissionais experientes às vésperas de uma eleição geral e trocá-los por terceirizados. Será uma catástrofe. Não é à toa que num documento no TRE de São Paulo, 259 juízes e 355 chefes de cartório alertaram no Regional Paulista que, abre aspas, estamos diante da única certeza, haverá comprometimento das entregas de todos os cartórios eleitorais do Estado de São Paulo. Evidentemente, nós não podemos permitir que essa situação se concretize, porque nós temos somente a nós mesmos. Como dito, a ministra está na Fiesp. Ciro Nogueira esteve na Faria Lima discutindo orçamento e sucessão presidencial. A Justiça Eleitoral, nós temos o maior banco de dados do país e nós vamos entregá-lo a empresas privadas? E os dados sensíveis, e os documentos sob sigilo, e os processos em segredos de justiça, como bem disse, de todas as suas excelências, poderão ser fragilizados? Esses servidores têm décadas de experiência, especialmente no TR São Paulo, e sairão às vésperas das eleições? Isso fatalmente compensa de servidores da Justiça Eleitoral até que haja solução efetiva para suprir esses quadros. Precisamos garantir a nomeação de todos os aprovados do último concurso, o que exige a criação de novos cargos e de liberação orçamentária. O Sintrajude vem gritando o anúncio dessa catástrofe de bonito. E aí abre aspas. Os presidentes externam profunda preocupação. Caso confirmada a necessidade de devolução dos servidores requisitados no próximo dia 30 de junho, com a queda na qualidade do atendimento ao eleitor, com significativo atraso no implemento integral da coleta biométrica, podendo ainda inviabilizar o funcionamento de inúmeras zonas eleitorais. Não sou eu que estou falando, são os presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Nada impede, nos pequenos locais, onde a violência, o sectarismo, a divisão, nada impede de gerar um clima de desconfiança mútua, de golpe, que não estaremos livres de tentativas de implantação de regime de exceção de qualquer lado em disputa. Então, contamos com o apoio de cada um dos presentes nessa sala e agradecemos à deputada Sâmia Bonfim por ter acolhido nossa demanda nesse espaço. Obrigado. Obrigada, Ciro. Só para registrar que você mencionou essas cartas, né, tanto dos magistrados, dos presidentes do TRE, e a minha sugestão é que a gente encaminhe junto com as notas taquigráficas dessa audiência pública para todos aqueles que não compareceram à audiência no dia de hoje. Eu vou pedir para a secretaria aqui da CASP para enviar ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, à ministra Carmen Lúcia, ao desembargador Mário Crespo Brum e também ao desembargador Silmar Fernandes, para que tomem conhecimento, tomem nota da discussão, das cartas e toda a elaboração que está sendo feita nessa nossa audiência. Agora eu passo a palavra a Rodrigo Lobo Mariano. Prezados e prezadas, boa tarde a todos. Eu me chamo Rodrigo Lobo Mariano, sou um dos aprovados do último concurso, né? Deputada Sâmia, muito obrigado, primeiramente, pelo convite,
nossa participação. Estou representando aqui, né, os aprovados do último concurso, que foi o primeiro concurso unificado da Justiça Eleitoral, que visa, né, a reestruturação da carreira da Justiça Eleitoral. É um concurso que era tão esperado por muitos, um concurso longo, inclusive o meu cargo, que é o de analista, ainda está em trâmite. Estamos aí nas últimas fases dele, porém, o concurso de técnico, o cargo de técnico já foi homologado desde o dia 27, todos os aprovados estão habilitados, qualificados para tomar posse, para poder entrar em exercício, se prepararem para as próximas eleições. Espero que os servidores, né, atuais da casa possam nos receber, né? E estamos felizes também com a PL 04, o deputado Bruno Farias, que foi o relator. No início do ano nós tivemos no gabinete, conversamos com a assessora. Sabemos sim a necessidade dessa PL de criação, mas a gente ressalta, né, que há necessidade de mais cargos, né? É preciso ter mais cargos para a Justiça Eleitoral, exatamente para que o objetivo desse concurso unificado seja de fato concretizado, que é o quê? Que é a reestruturação da carreira. O Tribunal, a Justiça Eleitoral, né, conta com o apoio dos parlamentares, dos assessores, dos atuais servidores, para que a gente consiga, né, estar aí trabalhando na próxima eleição. Nós todos aqui estamos ansiosos, esperando. O concurso já está homologado para técnico desde o dia 27. Todos estão esperando para poder tomar posse. A espera, né, de novos andamentos aí. Até agora, atualmente, apenas o TRE do Amapá, que convocou um técnico, enquanto que há 6.000 aprovados à espera. Todos eles ressaltam, são assim, qualificados, todos nós somos qualificados para poder enfrentar as eleições de 2026, para poder ocupar o cargo que nós tanto lutamos para poder passar. O concurso do unificado, né, ele foi realizado no final do ano passado, em dezembro de 2024, porém, ele era para ter sido ocorrido em setembro, mas ele foi adiado exatamente para quê? Para que todos nós, né, pudéssemos se preparar, né, quem já está atualmente no cargo no Tribunal Eleitoral também pudesse se preparar para poder integrar de fato a nossa carreira. Então, agradeço, né, a todos, conversei aqui com a assessora Liz, da senhora deputada, né, eu vou entregar aqui a carta que nós, da comissão, elaboramos, explicando toda a nossa trajetória, os dados que nós levantamos ao longo desse tempo, e agradeço a todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês. A gente aprovou aqui nessa comissão, de forma unânime, né, há pouco tempo, o projeto que agora está na comissão de finanças. Já tem o relatório apresentado, falta ser pautado. Então, eu quero reforçar aqui também como um pedido dessa nossa comissão, dessa deputada, mas eu tenho certeza de todos os membros da CASP, para que seja pautado imediatamente, depois eu dialogo também com os demais membros da comissão, como a gente pode auxiliar, né, em criar essa força-tarefa para que lá o nosso presidente Rogério Corrêa, que também é meu colega, meu amigo, possa pautar o mais rápido possível, porque é uma demanda de todos nós, né? Todos nós estamos, né, com o mesmo desejo, porque isso tem a ver com a credibilidade, com a segurança e o funcionamento da Justiça Eleitoral brasileira. Muito obrigada. Agora é a Isabela Leal. Tá funcionando. Oi, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela. Eu sou diretora, estou como diretora do Sintrajude. Eu queria agradecer à Sâmia e ao gabinete dela, que sempre foi uma parceira do Sintrajude em todas as pautas. Inclusive, eu já trouxe para ela um pedido desde do ano passado, para que ela nos ajudasse nessa pauta dos requisitados, e ela sempre se mostrou muito solícita e sempre fez o possível para nos ajudar, né? Como muitos de nós já falamos, das pessoas que já falaram, a proteção da justiça eleitoral, ela vem também pela valorização do serviço público e do servidor público. Como nosso colega acabou de falar, ele acabou de passar no concurso público. E o concurso e o serviço público, ele tem que ser feito por pessoas concursadas, porque essas pessoas concursadas, elas têm garantia e não precisam se utilizar do cargo para conseguir alcançar novos cargos ou crescer na carreira. A gente tem a garantia da estabilidade, mas que está sendo, mas que
tem sofrido ataque, já que o regime jurídico único ele já não é mais obrigatório. Então, a gente tem que lutar pela nomeação desses concursados e a gente tem que lutar muito veementemente para que a reforma administrativa ela não passe. Como a Sâmia disse, há uns momentos atrás, algumas horas atrás, estava sendo pautada nessa casa a reforma administrativa. E as pessoas que estavam aqui, elas não estão muito interessadas em preservar o nosso trabalho. E o que as pessoas ganham com isso, com o servidor público não valorizado? Eles conseguem apadrinhar pessoas, eles conseguem e através disso a gente vê a desvalorização do serviço público, inclusive a precarização, que é o que o capitalismo quer hoje, né? E os requisitados, eles são de suma importância, não só para processo eleitoral, mas também para garantir a democracia, porque o servidor requisitado, ele é concursado, ele tem garantia, e ele não precisa se vender. Agora, a gente entregar todos os nossos dados na mão de empresas que a gente nem sabe de onde são, se são big techs, são empresas do exterior, a gente está pondo a nossa própria democracia em risco. E isso a gente já viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro, aqui em Brasília, está tendo julgamento essa semana, e se a gente não lutar, se a gente não fizer uma luta, todos os sindicatos, toda a categoria do servidor público, não só para defender o Poder Judiciário, mas para defender o serviço público em si, contra a reforma administrativa, a gente não vai ver a democracia como a gente está vendo hoje em breve. A gente vai começar a perder direitos e quem vai mais sofrer com isso é a população pobre, que precisa de mais do serviço público. Então, é isso, encerro a minha fala e muito obrigada. Muito obrigada, Isabela. Passo a palavra a Maurício Rezani. Boa tarde a todos, sou Maurício Rezani, aposentado da Justiça Eleitoral e estou na direção do Sintrajude. A minha fala vai ser mais no sentido de agradecer aí o pessoal, a mesa que está composta aí, em especial a deputada Sâmia, através que conseguiu que a gente levasse adiante essa audiência pública. Agradecer nossos funcionários aí também pelo esforço, agradecer nossa diretoria aí por ter confiado aí nessa nossa campanha aí, e também nossos diretores de base aí que estão ajudando aí na passagem nos cartórios. Agradecer também nossa assessoria aí que conseguiu levar adiante aí essa nossa audiência pública, né? E nós passamos aí em 70 cartórios, né? Uma visita aí, fomos bem recebidos aí levando a nossa mensagem, né? Nós somos por mais concursos, né? Pela permanência dos requisitados e também aí contra a terceirização. E nós também estamos com uma campanha de aprovação de moções de apoio nas câmaras municipais, né? Nós conseguimos 20 moções de apoio já. Agradecer um especial aqui a Arlene, né? Que conseguiu 9, né? Parabéns aí, Arlene, tá? Por ter conseguido aí. E nós vamos aí, estamos também com um envio automático de mensagens aos deputados. O pessoal pode continuar colaborando. Vamos continuar com essa nossa campanha, né? E também aí lamentar também a ausência do nosso presidente lá do TRE, que infelizmente não compareceu, e o TRE de São Paulo é o estado que mais vai ser impactado aí com esse possível retorno aí dos requisitados, né? Então aí também quero agradecer aí o pessoal dos concursados que estão aí também, né? E também aí ao pessoal do Judiciário Federal também quero deixar uma mensagem aqui para que estejam aí convidando para a mobilização que vamos fazer em julho aí por recomposição das nossas perdas salariais e também aí pela reestruturação de carreira, tá? Eu queria passar uns 30 segundos aí para o meu companheiro aí, o João, para ele dar uma palavrinha também, tá? Obrigado. Obrigado, Maurício. Tem que ser feito também o reconhecimento do excelente trabalho do Maurício lá em São Paulo, pelo Sintrajude. Tem se colocado aí na luta imensa lá em São Paulo. Deputada, aqui eu quero só fazer um breve complemento à fala do nosso colega sobre o caráter
notória aqui de natureza pública dessa audiência, né? Porque aqui são trabalhadores e trabalhadoras preocupados, lutando, se organizando pela preservação e fortalecimento da democracia. É interessante isso, né? Porque, olha só, ultimamente, as eleições municipais, quem lidam com a eleição, sabe que a eleição municipal deixou de ser aquela eleição mais complexa, né? Agora a eleição presidencial, pela polarização de forças, elas se tornaram as eleições mais emblemáticas e mais complicadas de se fazer. Por isso é uma questão estratégica, mais do que nunca, manter os experientes, os tarimbados, colegas requisitados. Queríamos aqui estar como sindicalistas, né, represento o Estado de Goiás, enquanto sindicato, queríamos estar aqui brigando fortemente por mais vagas, mais cargos, mais concurso público. Mas o que nós temos agora para fazer uma eleição emblemática, complicada, como a do ano que vem, nós queremos aqui, rogamos aqui a todas as autoridades, uma pena imensa aqui, não estar presente as pessoas mais né, preocupadas com o fortalecimento da democracia. O TSE, o STF se falam muito em fortalecimento da democracia, mas se esquece que lá na base, lá no chão, lá no piso, quem faz isso, quem fortalece a democracia são os trabalhadores e as trabalhadoras da Justiça Eleitoral. Então, Excelência, nós estamos a pouco menos de 6 meses do TSE emitir as suas resoluções para se fazer a eleição de 2026. Então, nesse sentido, eu acho muito importante essa audiência, agradecemos mais uma vez pelo espaço que se dá aqui para os trabalhadores que estão... Não é só uma preocupação em preservar e manter os requisitados, que são uma força de trabalho experimentada, mas a preocupação nossa, enquanto sociedade, é a preocupação em manter e preservar a democracia. Só com servidores concursados que nós garantiremos essa democracia plena. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra a Wesley Rezende Naves. Boa tarde. Sou Wesley Rezende, sou servidor da Justiça Eleitoral há 19 anos. Boa tarde, deputada Sâmia. Em seu nome eu soldo os demais componentes da mesa. E sentimos muito acolhidos aqui nesse local, assim como eu vejo que a senhora acolhe seu menino, seu lindo garoto, e, se me permite usar esse adjetivo, nos acolhe de uma forma quase maternal. Queria parabenizar os demais colegas pelo desprendimento. Se deslocaram alguns do estado de São Paulo, outros, assim como eu, do estado de Minas Gerais. Né? Parabenizar os servidores concursados, que eu acho que é uma das formas mais bonitas de ingresso no serviço público. Eles fazem bem estar presentes nesse momento aqui para defender os direitos deles. Eu não estou habituado a falar nesse local, mas me sinto muito honrado. Fui convidado há alguns minutos, eu não poderia recusar, porque aqui é a Casa do Povo, especialmente nessa comissão, onde nós tratamos das minorias, nós tratamos do serviço público. Por outro lado, quero expressar o sentimento de responsabilidade, especialmente pela fala dos oradores que me precederam. Eu acho que eu não vou ficar repetindo o que já foi dito. Quero pedir licença para mim ser solidário às palavras que já foram tão bem proferidas e expressar responsabilidade especialmente por alguns oradores, especialmente o doutor que fez a gentileza de me aguardar 1 minuto. Ele estava saindo, que ele tem compromisso. Falei, doutor, me aguarda mais 1 minuto, por gentileza, que a sua fala é uma fala que nos traz responsabilidade. Falar qualquer coisa depois do doutor César Brito engrandece muito a nossa responsabilidade. Eu sou um fã dele, de carteirinha, né? Ele é um grande poeta, um grande orador. Então, muito obrigado por aguardar esses minutos. E o que acontece? Eu tenho só 3 minutos é pouco. Eu desloquei 600 quilômetros de carro para vir aqui. 600 quilômetros não são pouco, mas se tornam pequenos diante da importância desse tema que nós estamos defendendo. Eu brincava com a minha colega, a requisitada que tem nome, Juliana Ferrari Escócia, que nós precisamos dar nome a eles. São pessoas que têm vidas, têm histórias, têm comprometimento. Né? E é por isso que nós estamos aqui.
e eu acho que já foi dito, nós temos um potencial de mais de 35% ou 36% de requisitados que nos prestam colaboração. Eu acho que a palavra capital humano pode soar mal, porque nós está parecendo que é objetivando a pessoa, mas na verdade é um grande capital humano que é criado no decorrer dos anos, no decorrer das eleições, e nós não podemos usufruir dessa força de trabalho e depois desprezar. Nós precisamos dos requisitados. Tem uma frase do doutor Celso Antônio Bandeira de Melo, que fala que nós devemos ser sempre dóceis, reverentes e obsequiosos cumpridores da lei. Eu sempre me esforcei para ser dessa forma, mas é preciso que nesses ambientes, num ambiente assim como a Câmara dos Deputados, que é o ambiente da voz, onde nós somos nós temos a possibilidade de ser ouvidos e onde estão albergados os nossos representantes, que nós digamos em alto e bom som, assim como dizia as palavras de Arquimedes, que me deu um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A Justiça Eleitoral, os servidores da Justiça Eleitoral, os requisitados, e nós todos aqui, se depender de nós, nós seremos esse ponto de apoio. Muito obrigado. Muito obrigada, Wesley. Agora eu passo a palavra a Camila Oliveira registrar a presença do deputado Glauber Braga aqui na nossa audiência também. Glauber fica! Glauber fica! Oi, olá, boa tarde. Eu sou Camila, né, sou do Sintrajude, trabalho na Justiça do Trabalho e eu venho aqui, né, saudar todo mundo que fez essa mesa, pautar, esse assunto é muito importante, ainda mais nesse contexto de reforma administrativa que é o que vem, né, se avolumando agora na sociedade essa discussão. Então, eu queria trazer aqui para a gente refletir que a reforma administrativa nada mais é do que a redução do poder dos servidores estáveis. O Estado ele presta seu serviço através dos servidores e não é desalugando o prédio, acabando com o prédio que a gente vai diminuir o Estado. É diminuindo a quantidade de servidores estáveis dentro do quadro da justiça, dos órgãos de educação, dos órgãos de saúde, o desfinanciamento da saúde, da educação. É assim que se faz uma reforma administrativa de baixo para cima, porque impossibilita para que esses espaços, esses serviços sejam realmente feitos para o público, como um direito e não como um serviço que visa o lucro. Então, existem várias falácias que sustentam a necessidade de uma reforma administrativa. Por exemplo, a eficiência. A gente tem a eleição mais eficiente do mundo, gente, isso é reconhecido. Isso não foi feito por empresa nenhuma, isso foi feito pela Meta, isso foi feito por servidores, inclusive pelos servidores requisitados. Porque não é só quem trabalha com a TI que sabe fazer aquela máquina de eleição. Todos os processos que são digitalizados, eles são feitos por pessoas como nós, que estamos lá, batendo carimbo, fazendo qualquer tipo de atividade. Então, são servidores que têm feito PJE, que têm feito processos administrativos virtuais, são todos servidores, eles são sim eficientes. Então isso é uma falácia para encobrir a falta de direitos que a população vai sofrendo para aumentar lucros das empresas que querem ser as empresas que vão ter o contrato terceirizado e garantido a União pagando para eles. Então isso a gente tem que... O princípio constitucional do interesse público é dever de todo o servidor público. Então esse é um princípio constitucional que não está na CLT, infelizmente, mas eu sei que todo mundo que puder vai cumprir esse preceito, mas a gente como estatutário, a gente tem essa obrigação para além de tudo, senão a gente responde um PAD ou um processo criminal até. Então, por que a gente vai, né? Por que então a gente precisa dos servidores públicos? Por que a gente quer acabar, né? A sociedade, nesse momento, o capital quer acabar com os servidores públicos. Eles querem que o orçamento, que hoje é 46% do gasto público, vá para a dívida, que tem aumentado só porque a Selic aumentou, essa dívida, inclusive, já aumentou. Então, a gente vive em função de uma dívida pública e em detrimento dos direitos das pessoas que deveriam ser usados nesse orçamento. A gente precisa fazer essa denúncia aqui e o interesse das pessoas, né, como direito e não como lucro, porque toda vez que a gente começa a não dar um serviço, por exemplo, pelo SUS, ele precisa da iniciativa privada para fazer isso, a gente está colocando dinheiro na bolsa de algum empresário e tirando o dinheiro do SUS que poderia dar de graça. O Brasil, ter o SUS, a saúde universal é um direito muito importante e a gente tem países que são desenvolvidos, que são aí pioneiros no mundo em economia e não tem um serviço de saúde qualificado como a gente tem aqui. E a solução para tudo isso? A solução para a gente enfrentar é a greve, é o que os funcionários públicos têm feito, fizeram na educação, fizeram na saúde, nos municípios, nos estados, e a gente na Justiça Federal também está fazendo esse enfrentamento com greve, porque a gente está defendendo não só o nosso salário, a gente está defendendo que o serviço público seja feito por servidores estáveis. Então é a greve, é a categoria organizada que vai enfrentar isso, para além das questões parlamentares que ajudam muito, pautar esse assunto aqui no parlamento é muito importante e denunciar que isso é de interesse público, não é interesse só dos servidores, é interesse de toda a sociedade que o serviço público exista. Então é isso e vamos na luta.
não, a terceirização. Não, 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 a terceirização. Não, 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 a terceirização. Não, 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 a terceirização. Boa. Obrigada, Camila. Agora passo a palavra a Jonas Ruperti. Jonas, perdão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, deputada. A gente esteve aqui há uns 2 anos atrás numa audiência pública sobre a PEC 220 de 2016. Até lhe dei uma camiseta na época, né? E aquele assunto não morreu não, viu? Apesar que parou, mas a gente nunca pode deixar acabar. Inclusive é um compromisso do Sinjuspar, como questão congressual, a luta pela database. Eu queria dizer que eu também agradeço demais o pessoal do Sintrajude de ter convidado o Sinjuspar a participar desse evento. A gente sabe dessa luta, apesar de eu particularmente ser da Justiça Federal, mas o nosso sindicato representa também os colegas da Justiça Eleitoral e a gente procura estar sempre dentro das demandas que eles buscam, né? E está aqui aladeado pelo Ciro, grande Ciro também, muito bacana. E outra questão que eu achei muito interessante e diferente é a questão dessa comissão do pessoal dos aprovados do concurso. Eu acredito que isso seja inédito. Eu não me recordo em outra oportunidade de pessoas aprovadas em concurso terem montado uma comissão nacional para garantir o direito de terem feito o concurso e poderem ser chamados. E isso me deixa até feliz, né? Porque mostra a vontade que esse pessoal está de realmente começar a trabalhar, né? Porque o que a gente tem visto ultimamente, eu vejo isso muito lá no Justiça Federal do Paraná, muitas pessoas que são aprovadas no concurso, elas se recusam a ser nomeadas, elas existem na nomeação. Exatamente pelo fato, principalmente na questão do técnico, de não estar sendo valorizado como deveria ser, né? Então isso tem acontecido bastante também, inclusive é uma luta aí da federação, né, da reestruturação de carreira, para que isso comece a diminuir. A questão especificamente do assunto dos terceirizados, é um absurdo. Você só pode falar que é um absurdo, porque a gente tem 2 pontas aí que a gente tem que trabalhar, que seriam ou os requisitados ou os concursados, né? A gente poderia nem precisaria estar falando sobre terceirização. A gente tem um número enorme de pessoal que fez o concurso, passou no concurso, está aprovando ser chamado, e agora estão querendo discutir terceirizar o serviço. Isso não tem o menor sentido. Ou a gente tenta ficar com pelo menos os requisitados, né? Ou, melhor ainda, que a gente pudesse chamar todos esse pessoal que passou no concurso e possa ser efetivamente nomeado para o bem do serviço público. E é isso que a gente tem que trabalhar sempre pensando dessa forma. Eu peguei até uma estatística aqui, o pessoal acabou de me passar, lá da Justiça Eleitoral do Paraná. Lá no Paraná, são 842 servidores efetivos que estão atuando atualmente na Justiça Eleitoral. São 314 requisitados. Então, é uma quantidade bastante expressiva. Lá nós temos 186 zonas eleitorais e 12 núcleos. Então, você pensa aqui que a quantidade desses servidores, que se numa eventualidade de ter que retornar aos seus órgãos de origem, vai abrir um buraco gigantesco dentro da administração de uma eleição que está aí já começando para o ano que vem, né? Então, a nossa luta, federação, luta Sintrajude, Sinjuspar, Citraeng, pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal do Brasil inteiro, tem que ser nesse sentido de dizer não à terceirização. Tá? Essa é a nossa luta também. Um abraço a todos. Muito obrigada, Jonas. Agora, a Kátia Machado, também do Sintrajude, Justiça Federal de São Paulo. Olá, vocês estão me ouvindo? Eu vou levantar para vocês me verem, porque eu fico caçando. Agora vocês me viram, né? Agora já sabe como seguir. Eu fiz algumas anotações que eu acho bem importantes. Eu vejo a Sâmia olhando para lá, com um olho no peixe, outro no gato, com o filho. A gente vem muito de longe e é bem difícil para mulheres estarem aqui. Ainda mais eu com 3 filhos, e eles não entendem o que eu estou fazendo aqui. Como eles também não entenderiam nada do que foi dito até agora, porque as palavras são muito difíceis. E a gente, como categoria, está falando cada vez mais difícil. Eu sei que é importante que a gente tenha
um repertório, um vocabulário, palavras para dizer o que a gente tem para dizer, mas eu queria que não só os meus filhos entendessem o que eu venho fazer aqui, junto com todo mundo, né? Como o povo brasileiro entendesse o que a gente está fazendo aqui. Porque a gente não está aqui lutando por uma luta corporativa. Filhos, corporativo é o seguinte, a gente não está lutando para manter os nossos privilégios, a nossa vida boa. A gente está aqui falando sobre um sistema que interfere diretamente na vida das pessoas, ao invés de falar cidadãos, dos brasileiros. Né? Então, assim, por que teria da onde vem a proposta da terceirização? A princípio fala que PROS é diminuir o tamanho do Estado, é economizar. Só que a gente já tem uma experiência na federal, de onde eu venho, eu trabalho na Justiça Federal, de terceirização dos auxiliares. Melhorou para quem os auxiliares terem sido terceirizados? Os porteiros, as pessoas da limpeza, ascensoristas. Melhorou para quem? Porque o Estado continua pagando e caro, só piorou para os trabalhadores. Então a gente tem que perceber que as experiências que a gente tem, elas podem ser observadas e a gente pode tirar conclusões disso. Então, se o Estado está disposto a propor terceirizações, ou seja, os requisitados aqui são pagos pelos seus órgãos de origem. O Estado não está gastando com eles, vamos prestar atenção nisso. E ele está propondo pagar por algo que eles já não pagam. Eles estão querendo gastar mais dinheiro vamos pensar nos auxiliares da Justiça Federal, para piorar as condições de trabalho. O que a gente tem que pensar? Gente, 30 segundos só. A gente tem que pensar quem ganha e o quê. Então, isso aí o resultado é a precarização, enfraquece a categoria, coloca em risco a segurança de dados, que já falaram aqui. Os parlamentares vão ter seus dados inseguros, só que eles vão ter acesso aos dados de todo mundo. Eles estão ganhando com servidores que são menos preparados do que os servidores aqui. E a previdência dos servidores do futuro, que são pagas pelos servidores daqui? Tem muita coisa. Então, a gente tem que pensar assim, os requisitados, eles vão ter insegurança, eles vão perder a liberdade, os terceirizados não vão ter liberdade, não vão ter autonomia, e a insegurança que hoje os requisitados têm, que é precária, vai ser institucionalizada, vai ser insegurança definitiva. Então, o ponto mais importante que eu acho que a gente tem que tratar nesse momento é o fortalecimento nosso como categoria. Porque a Justiça Eleitoral não foi escolhida à toa. Ela é a menor das justiças federais e ela é que dá o resultado mais importante em termos de políticas, né, para os cidadãos. Então, a gente precisa conseguir colocar nas autoridades a consciência de que eles querem estar aqui porque nós estamos organizados e eles têm medo da gente. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque até então, se eles não vieram aqui, é porque nós não incomodamos o suficiente. Então, assim, a gente vem de uma situação pós-Covid, com inteligência artificial, a fragilização da democracia, o escândalo da Previdência, os escândalos institucionais de corrupção. Imagina só, se já tivessem alcançado este objetivo, não precisaria nem dar o golpe, essa tentativa de golpe que houve em 8 de janeiro. Eles teriam essas instituições à disposição. Então, é isso. Não é para defender privilégios que a gente está aqui. É para enfrentar o sistema de destruição. As garantias mínimas de trabalho que os servidores precisam ter. Então, o Estado está pagando para nos destruir. Então, a gente precisa ter consciência disso. Não é só eleitoral. Somos todos nós servidores. Obrigada. Obrigada. Agora é o Eric Lobo Sudré, representando os aprovados para o cargo de analista do TSE. Obrigado. Cumprimento a excelentíssima deputada Sâmia, a quem eu cumprimento a todos que compõem a mesa. O que eu vou dizer, eu acho que é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito para as pessoas que às vezes não entendem ou para que fique registrado, né? A soberania nacional e a soberania popular, ela necessariamente ela perpassa pela lisura do processo eleitoral, para que a soberania popular possa ser eficaz. Não só
na sua perspectiva formal, mas material também. Não de fachada, vamos dizer assim. E as instituições humanas, as instituições do Estado são feitas por pessoas, por seres humanos. E que, embora tenham seus ideais, mas para que possa ter isenção, tem que ser servidores públicos. Já que, se não for por servidores públicos, mas por pessoas que estão submetidas à iniciativa privada, que por sua vez tem os seus patrões, que tem suas ideologias, então o processo eleitoral fica seriamente comprometido. Então, com base nisso que eu estou dizendo, é só para falar o seguinte, e levantar uma questão. A quem interessa usar de subterfúgios para prorrogar ou para atrasar a pauta da PL número 4/2024, que cria cargos na Justiça Eleitoral, para nomeação daqueles que foram aprovados nos cargos da Justiça Eleitoral. Por que usam licitamente, claro, do regimento da Câmara, da Casa, mas só para comprometer e atrasar um projeto que é administrativo, um processo que é apenas administrativo, que é para nomear pessoas que já foram aprovadas, e aqui eu faço coro também com os funcionários públicos requisitados, para que a Justiça Eleitoral seja isenta, idene de qualquer tipo de manipulação, porque a terceirização nada mais é do que entregar essa justiça tão importante nas mãos da iniciativa privada, e a iniciativa privada não tem o controle que tem. Ainda não inventaram nada melhor, pode ser que não seja o ideal, mas o servidor público estável é o melhor que nós temos hoje. E o servidor público não estável está à mercê daquele a quem ele deve prestar contas, porque uma vez que ele não faz o que lhe é ordenado, nada impede ele que seja mandado embora, não é mesmo? Já o servidor público conta com as suas garantias. Então, eu só deixo essa questão, deputada Sâmia. A quem interessa ficar usando dessa pauta, ficar usando desses recursos para atrasar um projeto de lei que é administrativo, para nomear pessoas nesse sentido. Eu agradeço a todos e só ler aqui a comissão de aprovados mandou aqui para mim, que estamos aprovados e prontos para trabalhar, servidores efetivos e treinados de forma permanente. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação, Eric. Agora nós vamos para o último inscrito das intervenções do plenário, que é o Alexandre Calegari, e depois nós retornamos para as considerações finais da mesa. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Calegari, eu sou de São Paulo, TRE de São Paulo. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui nessa audiência pública, a todas as entidades presentes, a todas as caravanas, a todos que se manifestaram antes de mim, a todos os integrantes da mesa, na pessoa da deputada, sem a qual esse evento não teria acontecido. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Quando nos lembramos do que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu queria fazer uma consideração que é o seguinte. Nós temos aqui pessoas e as pessoas passam, mas tem uma coisa que deve permanecer e tem que ser protegido sempre, que são as instituições. E o que nós estamos fazendo nesse momento, nesse exato momento, nessa audiência, é mais do que defender pessoas, é mais do que defender os terceirizados. É exatamente o que nós tentamos fazer no dia 8, é defender instituições, é defender o futuro desse país. Nós estamos pensando não em nós estamos pensando nas próximas gerações. Nós estamos tentando proteger o que deixaram para nós e o que nós queremos deixar para quem vem depois de nós. Então, a justiça eleitoral, ela tem um papel no nosso país que vai além da democracia, né? Ela não faz só eleições. Ela tem o maior banco de dados, e esse banco de dados ele é usado para muitas coisas, né? Existem intenções, inclusive, no futuro, de talvez até unificar os documentos. Qual que é a única instituição que teria capilaridade, conhecimento, treinamento, talvez para fazer essa missão no país todo? A Justiça Eleitoral. Quem mais poderia fazer isso?
Então, você imagina a Justiça Eleitoral no futuro, que hoje tem um banco de dados de 150 milhões de brasileiros, reunindo ainda mais dados de todos os brasileiros, e quem queria administrar isso? Hoje, isso é controlado por servidores públicos, existe um controle dessas pessoas. Essas pessoas são selecionadas por um concurso público. Servidores do quadro passaram um concurso público, servidores requisitados também passaram no concurso público. Até os estagiários passaram por um processo seletivo. Se os servidores requisitados fossem substituídos por terceirizados, a gente colocaria todo esse banco de dados em risco. Isso seria muito perigoso, não só para as eleições, isso seria perigoso para a sociedade. E eu digo porque esse banco de dados, ele não tem só os dados da sociedade e os dados que são usados para as eleições. Ele envolve também riscos que vão além, né? O Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. Nós temos centenas de milhares de pessoas com direitos políticos suspensos. Quem que vai ter acesso a isso? Vamos deixar qualquer um ter acesso a isso? Né? Então, é uma coisa muito séria. Então, a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Né? Então, a gente não pode deixar que o crime organizado, através de empresas de fachada, tenha acesso a esse tipo de coisa. Isso é muito sério. Né? Então, o que a gente está discutindo aqui vai muito além de uma questão humanitária, de pegar um servidor que dedicou 10, 20, 30 anos da sua vida, que é especialista em vários ramos do direito eleitoral, e devolver essa pessoa para o seu órgão de origem sem nenhum respeito, desperdiçando todo o dinheiro público que foi investido na capacitação dessa pessoa. É muito mais do que isso. É muito mais do que desperdiçar o dinheiro público investido nessa pessoa. O dano que está sendo feito para a sociedade, para o Estado brasileiro, é muito maior do que isso. Então, o que está em jogo é muito mais do que isso. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que a gente está colocando muita coisa em jogo e a gente tem que pensar nas consequências. Porque é um caminho que, uma vez que a gente ultrapasse... como é que faz depois para corrigir? Como é que faz depois para consertar depois que a gente deu esse passo? Você pega milhares de pessoas... Você pega milhares de pessoas capacitadas, treinadas, devolve essas pessoas para o órgão de origem e depois... como é que você faz? Quem vai fazer o trabalho delas? Né? Isso é um problema, uma responsabilidade. Você vai colocar quem no lugar? Você vai treinar do dia para a noite? E, por outro lado, você vai ter que colocar alguém confiável para desempenhar esse papel. Você vai ter problemas de nepotismo. Você vai ter uma série de problemas que podem ser muito maiores. Então, não é uma questão só de custo. Então, existe um problema que é muito mais do que financeiro. Não é uma questão de ideologia, é uma questão que envolve até segurança pública, gente. Não é uma questão, assim, de ideologia, é uma questão de proteção da sociedade, do Estado, das instituições. Então, eu peço, inclusive, que o conteúdo dessa audiência, ele seja encaminhado para o TSE, seja encaminhado para o presidente do Senado, seja encaminhado para o presidente da Câmara, seja encaminhado para a Comissão de Segurança Pública e para a Comissão de Constituição e Justiça, pela gravidade do tema. É isso que eu peço. Muito obrigada, inclusive, pelas sugestões de encaminhamento. Conversava aqui com a nossa equipe, com o pessoal do Sintrajude, a gente fazer um documento com os principais pontos que foram levantados aqui na audiência, para além das notas taquigráficas, que muitas vezes é um calhamaço, não tão simples, tão simples leitura, mas uma síntese mesmo para encaminhar para todos esses, enfim, entidades e autoridades que você sugeriu, e aí depois também nos colocamos à disposição para demais articulações, caso busquem novas reuniões, enfim, atividades, o nosso mandato está à disposição para construir os próximos passos também. Agora, para as considerações finais, eu vou conceder a palavra aos membros da mesa, a começar pelo senhor Edson Borowski.
Pessoal, é muito importante que a gente ouviu aqui, eu acho que é bem bacana. Eu tenho 3 questões só para ajudar no debate e complementar. A primeira, nós temos uma campanha que eu acho que começou, não quero fazer uma propaganda aqui do Rio Grande do Sul, que o ministro Barroso não nos recebia, não apresentava uma proposta há 500 dias. Agora eu vi um cartaz aí que a ministra Carmen Lúcia não nos atende, não nos responde há mais de 9 meses. Tá bom isso. E infelizmente, aqui, isso, ministra Carmen Lúcia, 9 meses sem resposta. Infelizmente, tanto na gestão que nós participamos, na FENAJUF, a ministra Carmen Lúcia jamais recebeu a representação sindical dos trabalhadores e trabalhadoras da Justiça Eleitoral. Isso é uma coisa inédita, né? Nós reunimos, lembra, com o ministro Fachin, com o ministro Alexandre de Moraes, ele recebeu o FENAJUF, em plena eleição de 2022, e a ministra Carmen Lúcia não recebe as entidades sindicais. E não... E não recebe e também não determina interlocutor. Na gestão do ministro Barroso, no TSE, ele disse, eu vou fazer outras coisas na vida, quem recebe aqui é o diretor-geral, e nós tocamos a vida com o diretor-geral. E a ministra Carmen Lúcia, infelizmente, não recebe a direção. Neste momento, eu estou aqui monitorando no WhatsApp, tem uma reunião com a FENAJUF com a juíza auxiliar apenas. Então, acompanhe aí, hoje ainda deve sair alguma matéria na página da FENAJUF sobre essa reunião. Segunda questão, sobre o cadastro eleitoral. Atualmente, os cartórios eleitorais estão recebendo uma demanda muito grande em relação aos empréstimos das pessoas que são beneficiários do INSS. Vejam o impacto desse atendimento. O INSS, em função das fraudes que ocorreram, ele só libera se a pessoa tiver o reconhecimento facial e o cadastro que está sendo utilizado é o da Justiça Eleitoral. Então veja como é sensível que nós estamos trabalhando. E por último, até para retomar a minha última parte da minha fala, eu estou aqui com o projeto PL 4, né, de origem do TSE, que inclusive nas justificativas já tinha recurso público aqui, reservado, era 1,63% do orçamento apenas, para o exercício de 2024. Então, o recurso está lá, o projeto já foi aprovado aqui na CASP, já está na CFT, o relator é o deputado Rogério Corrêa, que é o presidente da CFT, e aí, como nós temos uma caravana aqui de Minas Gerais, que ele é deputado do PT de Minas Gerais, eu convido os colegas a me acompanhar até o gabinete dele. Nós estamos tentando, já pedimos, formalizamos, o pedido de audiência com o deputado Rogério Corrêa. Vamos lá, vamos bater na porta. E é preciso que ele paute, pela última informação que consta na página lá da CFT, ele já passou os prazos lá, são 5 sessões e tal, é só agendar a sessão, pautar e votar e aprovar ali para que a gente tenha novos colegas concursados. Obrigado, gente. Estamos na luta e nós vamos continuar na luta, com cargo, sem cargo, na FENAJUF, no Sintrajuf, e nós vamos estar sempre junto com os servidores e servidoras da Justiça Eleitoral. Boa luta! Obrigada, Edson. A partir da sua fala, só dois encaminhamentos nossos aqui. Primeiro é da gente tentar, via a liderança do PSOL, uma audiência junto à ministra Carmen Lúcia, já que por hora não tem tido sucesso as tentativas dos sindicatos. E segundo, reforçar que a gente também vai conversar com o deputado Rogério a respeito do PL 04. Bem, agora passo a palavra a Lutemberg de Souza. Eu quero tão somente agradecer mais uma vez a deputada Sâmia por essa oportunidade tão preciosa de estarmos debatendo esse assunto tão importante. Quero aproveitar para cumprimentar o presidente da CASP, pastor Isidoro, que a paz do Senhor esteja contigo. E quero cumprimentar a todos que estiveram aqui, se abalaram dos seus estados, dos seus afazeres, para brilhar nessa tarde. Vocês brilharam nessa tarde, eu quero realmente cumprimentá-los por isso. E muita gente me pergunta, Lute, e aí o que vai acontecer depois dessa audiência, aquele ofício, aquela coisa, aquele pedido? Eu não sei o que vai acontecer, mas tem uma coisa que eu sei, eu convido você a vir comigo. Eu vou lutar até o fim. Obrigado.
Muito obrigada. Agora concedo a palavra a Fabiano dos Santos. Alô, alô? Oi. Obrigado, Sâmia. Não, pessoal, teve uma coisa que eu mencionei, outras pessoas mencionaram, a questão do sistema da dívida pública. Eu queria só fazer uma explicação rápida sobre isso para que as pessoas entendam. Imagina que alguém deposita algum dinheiro na sua conta e depois cobra juros. É isso. Esse é o sistema da dívida pública que a gente tem aqui. Os bancos depositam no Banco Central e recebem juros voluntariamente. Então, e esse dinheiro tem que sair de algum lugar, sair do orçamento. É por isso que a gente sempre denuncia, e aí nesse sentido eu convido a todos e todas a conhecerem o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida para entender melhor esse processo. Eu quero reivindicar muito aqui a fala da Camila, ela falou sobre a questão da eficiência, né? Não tem o que... Nós somos o paradigma de eficiência em termos de processos eleitorais no mundo. Não há o que se querer vir com reforma administrativa para cima da justiça eleitoral. Então, acho que esse é um processo que vai exigir muita luta, muita mobilização e que, inclusive, nós iremos fazer toda essa luta e toda essa mobilização. Por fim, eu acho que reivindicar aqui os encaminhamentos, né, que a Sâmia tem colocado. Eu acho que é muito importante que a gente dê desdobramentos desse debate aqui. A gente fez uma discussão importante, né? Eu, mais uma vez, lamento a ausência das autoridades aí que foram convidadas, também representativas da Justiça Eleitoral, né, presidentes, etc., e que não compareceram. Né? Isso tem um peso, tem um conteúdo político, a gente precisa refletir sobre isso também. Mas temos encaminhamentos e dizer que, inclusive, tem esses projetos de criação de cargos, mas eles são absolutamente insuficientes. E dizer que a nossa pauta, com muita clareza, é a criação de mais cargos, a autorização de provimento, a liberação de recursos para esse provimento. E tem que ser usado para provimento de cargo. Não pode acontecer como na Justiça do Trabalho, que esse Congresso Nacional autorizou provimento de cargos na LOA, e esses recursos não foram providos cargos e a magistratura utilizou esses recursos para criar penduricalhos para si própria, sem lei, sem nada, só com questões ali, CNJ, etc. Não pode acontecer isso. Isso é uma coisa que a gente repudia. Agora, no mais, é importante, só para finalizar, dizer que a categoria dos servidores e servidoras do Judiciário, nesse momento, está num processo de mobilização por uma reestruturação de carreira, para que, inclusive, os colegas que estão querendo ingressar na carreira e aqueles que já estão, aqueles que têm no serviço público, no Judiciário Federal, a sua carreira, que possam se desenvolver. E temos tido muitas dificuldades, foram relatadas aqui as dificuldades que a gente tem de reunião com os ministros, de sermos recebidos, mas principalmente de avançarmos na negociação. É uma categoria que no seu último congresso já deliberou por uma greve e iremos fazê-la, porque nós precisamos ser respeitados enquanto servidores e servidoras públicos e públicas que somos. E é isso, vamos à luta em defesa da justiça eleitoral, e eu quero propor que a gente encerre aqui com uma palavra de ordem mais uma vez, porque nós precisamos combater essa lógica de reforma administrativa e dizer não, não, não à terceirização, não, não, não à terceirização, não, não, não à terceirização. Quem tem cartaz levanta, não, não, não a terceirização, não, 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 a terceirização, não, 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 a terceirização. É isso aí. Muito bom, pessoal. Antes de encerrar a nossa audiência pública, chegou aqui a deputada Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, que pediu para dar uma palavra. Obrigada. Gente, eu queria cumprimentá-las, né? Nessa jornada de mobilização importante, Fabiano, que vocês fazem aqui na Câmara dos Deputados, os sindicatos, representantes aqui do Sintrajude, FENAJUDE e CSP, que tu está representando aqui na mesa, o Edson, né, nosso lá, gaúcho, e cumprimentar especialmente a deputada Sâmia Bonfim, que fez esse requerimento para que a Comissão de Serviço e Administração Pública pudesse debater um tema muito importante, afinal, uma audiência formal da Câmara dos Deputados. E, claro, aqueles inimigos do serviço público
que estão querendo fazer o GT da reforma administrativa não estão nessa sala. Mas, ao mesmo tempo, fazer essa mobilização dentro da Câmara dos Deputados é um importante recado, primeiro, em defesa da justiça eleitoral. Porque o processo de terceirização coloca em risco a própria integridade no sistema eleitoral brasileiro. A gente defende tanto as liberdades democráticas, nós estamos vendo o julgamento dos golpistas, e ainda bem que estão sendo julgados, e um processo de terceirização, além de precarizar os vínculos trabalhistas, que a gente sabe que é o objetivo número 1 deles. Fazer a reforma trabalhista no serviço público, eles estão querendo isso há muito tempo. Desde o golpe lá, do golpe parlamentar do Temer, e depois a gente conseguiu resistir no governo Bolsonaro durante um ano, a reforma administrativa, e agora eles estão fazendo fatiado. Bota a terceirização na justiça eleitoral, né, a primeira alcunha dentro do judiciário brasileiro em algo muito caro, que é a garantia do processo eleitoral. Segundo, eu tenho essa opinião, né, Sâmia, dos processos que a gente acompanhou ao longo desses anos, como vereadora, como militante, a terceirização também é a porta aberta para a corrupção em vários casos. Seja as empresas que são contratadas e que depois mudam de nome, pobre do trabalhador fica lá com baixos salários, sendo rotativo, não tira férias, etc, etc. Seja ao atacar a estabilidade do servidor público, porque à medida que tu tem vários vínculos, muitas pessoas não conseguem, né, apresentar uma posição mais altiva frente a algum desmando de alguma chefia dioturna, né, porque a gente sabe que as chefias passam. E 3, claro, a precarização, que é essa tentativa permanente dos neoliberais em relação ao conjunto de serviços públicos. Então, terceirização é precarização, terceirização é desmonte, terceirização é risco para o sistema eleitoral, a terceirização, nesse caso, ataca também a democracia e as liberdades democráticas. E, por fim, essa mobilização é parte de uma luta nacional também, porque, infelizmente, o Hugo Mota, presidente da Câmara, tem dado entrevista da reforma administrativa que eles querem leiloar o Estado brasileiro. Quando a gente vê o que eles estão falando da reforma administrativa, é privatizar várias atividades, é tirar a estabilidade do servidor público, é rebaixar globalmente os salários e ao mesmo tempo, eu não estou fazendo um discurso alarmista aqui. Ao contrário, eu estou fazendo um discurso para a gente lembrar de como a nossa mobilização durante um ano foi fundamental no governo Bolsonaro para que não fosse aprovada a PEC 45, porque a gente elegeu o Lula para ter liberdades democráticas de lutar, mas nós precisamos lutar para garantir que não ataque os nossos direitos. Contem comigo, contem com o pessoal nessa luta. Muito obrigada, deputada Fernanda, que passou no final, mas deu o seu recado muito bem dado. Bom, eu solicito a autorização desse colegiado para que aproveitemos o painel para a nossa reunião deliberativa que vai acontecer a seguir. Eu quero registrar também a presença do deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, agradecê-lo. Em nome dessa comissão, eu quero agradecer a participação dos convidados que nos honraram com as suas exposições e esclarecimentos. Agradeço também a todos que participaram e assistiram a essa audiência pública. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada.